Salve Maria família, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante aí para o nosso canal, nosso primeiro vídeo sobre esse tema, né? Sobre a vida de oração. Olha esse livrão, que maravilhoso. O Grande Meio da Oração, de Santo Afonso Maria de Ligório, é um livro que ajuda muito a gente a crescer na vida espiritual. Um livro que eu leio quase todo ano, um livro que sempre que eu leio eu sempre aprendo coisas novas com ele. E queria falar um pouco com vocês hoje sobre a vida de oração, a importância da vida de oração, entre outras coisas. Então, bora lá pra gente começar e não perder tempo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, me ajuda aí nesse novo projeto. Todos os dias eu vou trazer um vídeo para você refletindo sobre a nossa vida de oração, sobre família, sobre trabalho, sobre todas as coisas que são formas de alcançar o céu e a santidade. Por isso que esse tema aqui da oração é muito importante para nós. Bom, vamos lá. Vou começar com uma introdução geral aqui. Fiz umas anotações. Qual o objetivo desse livro? Esse livro foi feito por Santo Afonso Maria de Ligório, uma enciclopédia católica, que esse homem, eu nunca vi tanta citação de um autor igual a ele, cara. Os livros dele, você lê, chega a ser até absurdo, de tanta citação que ele traz, tanto bíblicas quanto de outros santos. Então é um livro que é totalmente cheio e rico dessas citações, de passagens bíblicas, de coisas sobre a vida de oração. O objetivo é mostrar a necessidade da oração. Por que a gente precisa rezar? Muitas vezes a gente sabe, mas a gente negligencia. Então ele vai nos mostrando, né? E vai fundamentando tudo isso na escritura e na tradição. Deixa eu tomar um café aqui. E na tradição. Aqui ele vai explicando, tanto como eu disse, na Bíblia, né? As passagens, as partes que falam sobre oração, e vai falando também sobre a tradição da igreja, como os nossos pais faziam, né? O que eles ensinavam sobre a oração, ele vai trazendo aqui pra gente também. E aí, segunda parte aqui, ele vai falar sobre a oração como uma necessidade. Por que nós somos necessitados da oração? Nós precisamos orar porque é o seguinte, ele tem uma frase aqui no livro que é a frase que eu levo pra vida. Todo dia, quando eu tô meio assim, eu não quero rezar, eu lembro dessa frase. Ele fala assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, quer dizer, se você não rezou, tá assinando aí o termo circunstancial para Deus me livre e guarde, né? Amém? Vamos começar a rezar então. Bom, ele vai falando sobre essa questão, né? Por que a gente precisa rezar? Nós precisamos, vou explicar para vocês aqui de forma simples, né? A oração, ela combate a tentação. Então a oração, ela é um meio pela qual nós conseguimos nos livrar das tentações diárias. Todos nós temos tentações, todos nós somos colocados à prova aí todos os dias da nossa vida. Então a gente precisa orar para a gente sair desse marasmo aí de não, eu caí porque eu sou fraco. Não, filho, você caiu porque você não rezou. Eu, mesma coisa, quando eu caio é que eu não rezo. Então a gente precisa rezar todos os dias, né? E aí depois ele vai falar na terceira parte sobre a eficácia da oração. A confiança como elemento essencial da oração. Então a gente precisa entender que quem reza é porque confia em Deus. A gente precisa demonstrar para Deus essa confiança. Deus quer que nós peçamos para Ele, né? Aqui no livro fala várias vezes aqui. Deixa eu ver se eu vou achar aqui a partezinha de São Bernardo. Não, aqui ó. Deus não exige coisas impossíveis, mas ao exigir ele te adverte para fazer o que podes e para pedir o que não podes, e ajuda para o que tu não possas. Então é a gente entender isso. Deus, ele quer nos dar, ele sabe que a gente pode até certa altura das coisas, ou que a gente não pode, ele quer dar pra gente conseguir, e ele quer que a gente peça. Entendeu? Deus quer que a gente peça. Ele coloca aqui também sobre a oração como meio seguro para alcançar a graça de Deus. Como eu disse aqui, essa parte, isso vem complementar isso aqui, né? Pra gente poder chegar a alcançar a vontade de Deus, a gente tem que ter a graça de Deus. Então, por exemplo, Deus quer que todos nós sejamos santos, mas por nós mesmos nós não conseguimos alcançar a santidade, isso é óbvio. A gente tem uma coisa chamada concupiscência. É uma inclinação para o mal. A gente nasceu pelo pecado de Adão e Eva com essa inclinação a fazer o mal. Então a gente faz. Às vezes a gente nem repara que a gente está fazendo, mas a gente faz o mal. Então é uma coisa que está em nós. Então a gente precisa vigiar quanto a isso. Então, se não tiver a graça de Deus agindo em nós, para que a gente possa cortar esse mal, a gente não alcança o céu. Então a gente precisa entender isso.
E Deus deseja nos salvar, mas quer que nós o supliquemos, que nós peçamos para Ele. Deus quer que a gente pede. Pô, vamos lá, né, jovem? Pede. Você consegue abrir a boquinha para pedir. É igual quando a gente é criança. Mãe, quero leite. Ó, daqui a pouco as crianças acordam aqui e vai falar isso. Quero leite, quero não sei o quê. E a vida é assim. As crianças, os filhos, elas demonstram esta necessidade do pai e da mãe. Às vezes é difícil, às vezes a gente fica meio nervoso, estressado e tal, mas é a vida. Então a gente precisa olhar dessa forma. E ele coloca, depois aqui, ele vai colocando algumas histórias de alguns santos que pediram, que Deus deu a graça. Depois ele fala sobre a oração contínua, que é o chamado da oração constante, né? Pra gente rezar todos os dias. Por que a gente tem que rezar todos os dias? Como a gente consegue escalar, porque a nossa vida, irmãos, ela é uma escalada diária, né? Com uma santidade. Se a gente não está andando, a gente está regredindo. Ah, não, Matheus, mas eu tô parado, poxa vida. Eu não tô rezando e tal, mas eu só deu uma paradinha aqui, porque eu tenho que resolver muitas coisas na minha vida e tal. Então você tá regredindo. Desculpa te avisar isso. Mas a vida de oração é isso, ou você vai para frente ou você vai para trás, não tem outro meio termo. Aí ele vai explicar sobre a oração mental, oração vocal, a importância da perseverança. O que é a perseverança? Perseverança é como eu disse, né? Você todos os dias empregar um esforço em realizar algo. Então, para você perseverar, você precisa todos os dias demonstrar amor a Deus ali na oração e tal. E sobre a prática da presença de Deus também, que é um meio de oração. Isso aqui, eu quero depois trazer mais vídeos para vocês. Então, é uma coisa que eu não vou me aprofundar, mas saibam que vocês precisam fazer essas formas de oração, oração mental, oração vocal. É uma coisa simples, mas eu prefiro aqui começar falando o básico com vocês. Creio que muitas pessoas aqui já entendem, já sabem isso, já praticam. Mas a gente tem que entender que para ter um começo, a gente precisa começar do básico, né? Para que a gente possa alçar voos maiores aí. Santa Teresa, ela fala no livro das Moradas... Perdão, família. Sobre isso, né? Sobre os diferentes graus de oração. Então a gente precisa, dica das crianças, a gente precisa entender isso, que você tá na primeira morada. Para poder começar aqui o canal, a gente tem que começar de baixo, entendeu? Tem que tentar sair, lutar contra os pecados mortais, os pecados veniais, tem que entender o que a gente tem que fazer aqui no começo das coisas pra gente poder crescendo nisso e se libertando dessas coisas básicas, né? Então a gente vai falar aqui sobre a oração, mas é uma coisa que muitas pessoas já fazem, glória a Deus. Se você não tá aí na primeira, na segunda morada, louvado seja Deus, mas saibam que a gente tem que começar de algum lugar, tem que ser do básico. E depois a gente vai desenvolvendo, né? E depois aqui ele vai falar sobre a oração e a vontade de Deus. A oração é um meio para alcançar a vontade divina, pedir o que é necessário para a salvação, a diferença entre os desejos espirituais e os pedidos mundanos, e a confiança na providência. Então, ele vai falar sobre a conformidade com a vontade de Deus. O que é a conformidade com a vontade de Deus? É quando a gente pede para Deus algo, e isso que nós pedimos para Deus, Ele nos dá, mas Ele nos dá conforme a sua vontade. Então, por exemplo, a gente quer pedir uma coisa para Deus sempre focando no bem material, focando nas coisas dessa terra. O que Deus quer que a gente peça? Ele quer que a gente peça coisas para a salvação da nossa alma. Eu aqui em casa, quando eu tenho tô estressado, tô nervoso, eu nunca peço paciência para Deus, porque Ele me manda as provas para ser uma pessoa mais paciente. Então eu vou e respiro, falo Senhor, já nem vou pedir porque eu sei o que tá faltando aqui. Então que eu seja mais paciente, mas é difícil, crianças são difíceis. Eles não que eles não entendem, eles entendem, mas eles fazem as coisas do jeito que eles querem, eles não obedecem, eles não pegam a roupa, não pegam não sei o que. Então a gente tem que ter paciência. Então eu já nem peço, falo, Senhor, obrigado, que essa aqui é uma oportunidade de ter paciência. Mesmo que às vezes eu não tenha, mas eu tenho e eu entendo que eu tenho que ter. É preciso pedir para poder se salvar, né? A gente precisa pedir para Deus todo dia, Senhor, dá-me a graça de um dia estar com o Senhor no céu, Senhor. Me ajuda a ser santo, me ajuda... Eu tenho, toda vez, quando eu tô, assim, na adversidade do dia, eu sempre falo, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque a gente pensa que a fé, ela não tem dimensões, né? Mas mesmo que seja algo espiritual, ela é algo que para Deus, ele consegue medir, né? Então ela tem dimensão. Quando a gente pede para Deus aumentar a fé, Deus vai lá e aumenta. Porque se a gente não crê, meus irmãos, vixe, a gente vai lá e faz aquilo que a gente não quer fazer, entendeu?
E aí ele fala aqui da confiança na providência divina, que é algo também que todos os dias eu, graças a Deus, estou vivendo aí, vai fazer... Desde que eu me converti, Deus sempre me chamou para esse caminho, né, de confiar nele e tal. E creio que o meu trabalho é muito isso, porque as pessoas, nossa, mas vocês vivem só do terço. Eu falo, mano, só do terço não, filho. Tem muita coisa aqui, ó, tô com 100 terços ali para fazer. E a providência de Deus. Quando eu rezo, eu peço para Deus, Senhor, dá-me a graça de ser pai, de ser marido, mas antes de tudo, de ser santo. E é difícil, porque a santidade é um caminho de dor, mas é um caminho de que se a gente fizer certo, a gente vai chegar. É com a certeza que a gente tem é essa, se a gente fizer direito, a gente chega. Então, é isso, é confiar em Deus. Deus vai mandar aprovação para você poder ser mais santo. Deus vai mandar paz no sentido de, tipo, tempos sem tribulações para você ser santo. Então, assim, são coisas que é a vontade dele, né? E aí depois ele vai concluir o livro com conselhos práticos sobre a vida de oração. E isso também quero aprofundar com vocês mais pra frente. Quando e como rezar, o valor da oração, a oração nos momentos de aridez espiritual e oração de intercessão. É isso. Por que eu fiz esse vídeo? Pra gente poder juntos trilhar esse caminho de rezar. Porque eu quero rezar, família. Isso aqui, todos os dias eu pedi pra Deus. Falei assim, eu queria ser mais constante. Eu tenho um problema muito sério mesmo. Que é uma coisa que não é vergonha nenhuma falar, né? A gente tem que ser sincero quando a gente tem alguma dificuldade. A minha é essa, ser constante. Graças a Deus, com a questão de oração, eu consigo ser porque todos os dias a gente reza o terço, todos os dias eu acordo pela manhã, faço minhas orações, faço meu exame de consciência. São coisas que são básicas, mas dá pra dar mais pra Deus. E é o que eu quero com esse canal. Quero conseguir crescer espiritualmente e quero junto com você fazer isso. Porque às vezes falta pra gente alguém para poder ter o mesmo propósito com a gente, alguém para poder partilhar sobre esses propósitos. Pô, cara, eu comecei agora, eu me converti agora, tá difícil. Quando eu me converti também foi muito difícil, porque essas coisas não se tinha na internet. E a gente vê que Carla Cutts, por exemplo, vai ser santo, vai ser beatificado, foi beatificado, canonizado agora aí, acho que dia 20 e poucos, porque ele entendeu que aqui é um terreno que precisa ser conquistado no sentido de oração mesmo. A gente precisa buscar isso. A gente vê o Frei Gilson fazendo um rosário com 1 milhão de pessoas de madrugada. Por quê? Porque é um terreno que nós precisamos estar. A internet é um território que também os católicos que querem ter uma vida de santa, uma vida que mostre os valores, os princípios cristãos, está. Então que nós possamos juntos, irmãos, estar nesse canal. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, comenta. Se inscreve no canal, né? Nós estamos começando aí e todo começo é difícil, mas eu creio na graça de Deus que vai dar tudo certo. Tô fazendo um vídeo nesse formato mais simples, o mais simples possível, para mim não ter que ficar editando. Como eu falei para vocês, eu tenho muita coisa para fazer, né? Graças a Deus o ateliê de terços, a demanda é muito alta e eu e minha esposa que cuidamos, então a gente precisa trabalhar, mas eu quero trazer isso para vocês. Então é isso, se você gostou, deixa o like aí e tamo junto. Salve Maria!